Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 30 de dezembro, segunda-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículos de 36 a 40. Naquele tempo, havia também uma profecia chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Os profetas eram pessoas que tinham uma profunda comunhão com Deus, estavam caminhando na presença de Deus com orações, com jejuns, com sacrifícios. E muitas vezes se pensa que os profetas eram apenas homens, mas não. As mulheres também eram profetisas, tinham autoridade. É claro que na cultura de Israel, uma cultura machista, os homens prevaleciam, mas as mulheres também tinham autoridade, tinham um protagonismo muito grande. E quem era Ana? Ana, além de ser profetisa, era filha de Fanuel, era de uma tribo de profetas e era de idade muito avançada. E quando jovem tinha sido casada, vivera 7 anos com o marido. 7 anos é a plenitude. Viveu um casamento feliz, viveu um casamento abençoado. Mas depois ficou viúva e agora já estava com 84 anos. Viveu um longo tempo como viúva, ou seja, servindo a Deus agora unicamente. Não quis se casar novamente, mas apenas servir a Deus. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Existe uma riqueza muito grande na igreja sobre o modo como devemos servir a Deus. Existem pessoas que servem a Deus na comunidade, servem a Deus nos hospitais, nos asilos, nos presídios, com os moradores de rua. E existem aqueles que servem a Deus nas pastorais, nos movimentos, no escondimento da sua casa. E existem aqueles que servem a Deus no templo, com orações e com jejuns. E assim, Deus acolhe o coração daqueles que oferecem a Deus suas orações mais sinceras, oferecem a Deus os seus jejuns para se esvaziar do alimento e se encher de Deus, que é o verdadeiro pão vivo descido do céu. Ana chegou nesse momento em que Maria apresenta o seu menino Jesus no templo de Jerusalém. E Maria ouve a profecia de Simeão, que diz que uma espada de dor iria transpassar a sua alma. Ana profetiza nesse momento, louva a Deus e fala do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. No meio daquela multidão, somente Simeão e Ana reconheceram o menino, porque eram pessoas que tinham intimidade com Deus. Somente quem tem intimidade com Deus reconhece a ação de Deus na nossa vida, na nossa história, nas pequenas coisas. Naquele menino simples, frágil e indefeso, eles viram muito mais do que os seus olhos poderiam alcançar. Eles viram ali o Filho de Deus. Por isso a fé nos dá olhos para ver as necessidades das pessoas, para ver a ação de Deus na nossa vida. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, José, Maria e o menino voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Por isso Jesus será chamado Nazareno, pois nasceu em Belém,
mas foi criado em Nazaré, na Galiléia. Estava cheio do Espírito Santo, e a graça do Senhor o conduzia e o fortalecia, assim como a graça de Deus nos conduz, nos fortalece, para quem se deixa conduzir pelo Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.